adolescentes. Por isso que eu gosto muito, quando eu tenho oportunidade, Creito e Edmilson, de falar para os jovens, né? Muito bom. E eu conto um pouco da minha história. Porque, como todos os adolescentes, com 13, 14 anos, né? Tinha expectativa e curiosidade com o mundo, né? Curiosidade, o que é o mundo fora da igreja, né? Nós vivíamos em outros momentos que era não pode, não deve, não faz, né? Então, não pode jogar bola, não pode jogar vôlei, não pode isso, não pode aquilo. Então, aquela situação, a gente tinha uma curiosidade. E a curiosidade eu acho, o que é o jovem no mundo, né? E ali, em 94, 95, eu me afastei. Você chegou a se afastar? Me afastei, né? Sabia não. Me afastei. Eu acredito que ficamos uns 2 a 3 anos afastados, né? E hoje eu olho e falo assim, foi um aprendizado, né? É mais um aprendizado que eu tiro para a minha vida, que eu tenho a oportunidade de contar para os jovens e para os outros jovens para não fazer o mesmo. Não fazer o mesmo. Não fazer o mesmo, porque você vai, mas quando você volta com cicatrizes. Volta machucado, com certeza. Volta machucado, volta com cicatrizes. Isso, né? Foi o que a gente fala. Então, quando eu tenho a oportunidade de conversar com os jovens, principalmente nos ensaios... Ô, pastor, o senhor falando, já vamos aproveitar, o senhor falando isso, né? E tudo aqui é movido pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e eu gostaria que o senhor, já nesse argumento, deixasse um conselho para o jovem que está pensando em sair da igreja, para o jovem que saiu, falar uma mensagem baseada nisso, falar para ele uma palavra da parte de Deus, um conselho, o jovem que está, quero conhecer o mundo, ou aquele que já foi. O senhor fica na vontade, na liberdade para falar o que tiver no seu Amém. coração. Por exemplo, então, quando eu tenho a oportunidade que um líder nos chamam para ministrar no ensaio, que eu vejo que tem a juventude, aí eu sempre falo, puxa vida, é uma oportunidade de falar um pouco da minha história, né? E aconselhar. As pessoas precisam ter histórias reais. E quando eu tenho essa oportunidade, eu falo, não faça, porque você pode até ir, mas o mundo é muito cruel. Eu tive a oportunidade de voltar, eu tive a oportunidade de se reconciliar. Verdade. Deus me guardou de muitos livramentos mesmo, né? Mas, de repente, possa ser que você não tenha a mesma oportunidade. Então, Edmilson, muito obrigado por essa oportunidade que você abriu aqui de levar uma mensagem para os jovens, no requisito de a gente tá falando assim, como eu penso nos jovens do dia de hoje, né? Eles têm a oportunidade de servir a Deus de uma maneira muito leve. Sim. Tá mais fácil hoje, né? Gente, é verdade. Não dá pra falar que não tá, Meu né? Deus do tá céu. mais fácil hoje. Pergunta pra minha geração, que passou a juventude na igreja. E hoje, a realidade hoje é diferente. Né? Nós brincamos aqui com relação à bola. Quantas das vezes meu pai foi no campo me buscar através de chicote, cinta, aquela coisa toda, porque na cabeça dele o campo, o ministério, os pastores, é errado, é pecado, né? Hoje não. Hoje você vê jovens se organizando para participar de campeonatos. Sim, sim. Jovens se organizando. Igrejas, jogando na madrugada aí, ó. Povo do DR. Jogando na madrugada. Um abraço aí pra galera do IEAD. O pessoal que joga na madrugada. IEAD escondido do pastor. Olha, brincadeira. E nada. 6 meses de gancho, hein? Gancho era mais leve. Ainda bem que eu não participo. Começa a visitar as quadras da madrugada aí, você vai ver seus jovens orando, evangelizando. Só glória. Só mano. Brincadeira à parte, pastor, mas é verdade, pastor. Hoje, até no campo de futebol, hoje, no estádio eles vão hoje, né? Sim, sim. Você usar uma camisa de time, até a mesma coisa você usar um manto de Satanás. Hoje em dia o pessoal até vai pra igreja às vezes. De camisa de time eu já vi. Não, hoje, então, por isso que eu falo, hoje a situação, eu falo que não tá flexível, mas tá mais leve.
Tá mais leve. Servir ao Senhor em comparação a décadas passadas, né? Então, o jovem, ele não pode perder esta oportunidade. Perder essa oportunidade de ter a sua adolescência, a sua juventude nos pés do Senhor. Nos pés do Senhor. Aproveitando cada oportunidade. Glória a Deus. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que supre o homem, o adolescente, o jovem, de toda a sua necessidade. E é o momento que o adolescente jovem passa, eu sei porque eu já passei, é um momento de grande angústias e ansiedade com o amanhã. Com o namoro, ansiedade com o namoro, ansiedade fato. com relação à profissão, com estudo, com relação à profissão, com relação a relacionamento, entendeu? Então, tudo isso é uma energia que vai cercando os jovens, né? E é o momento que o jovem tem de colocar todas essas angústias, essas necessidades aos pés do Senhor. Verdade. Porque Deus tem uma promessa. Verdade. Né? Eu sempre uso muito, e hoje de manhã eu estava pensando, e até tive a oportunidade de postar, quando Jesus chamou os seus discípulos e disse: passemos para outra banda do Mar da Galileia. Né? Ele não falou que ele não falou, vai ter tempestade, vai ter vento forte, vai ter isso, vai nada. Não avisou nada. Eles apenas entraram dentro do barco e caminharam para o outro lado do Mar da Galileia. Apenas isso. Mas a Bíblia diz que no meio do mar se levantou uma grande tempestade de vento, né? E é nesse meio que o adolescente e o jovem se encontram. É um momento de grandes turbulência no meio da navegação. Porque quando você é criança e ali na pré-adolescência, você tem o pai que toda hora está orientando, está cuidando, está protegendo. A partir da hora que você começa a sua adolescência, a sua juventude, você começa a andar praticamente sozinho. Você já tem que procurar o caminho, você já tem que procurar, podemos dizer assim, uma carreira solo na vida. Seu pai não vai poder fazer uma profissão no seu lugar. É você que vai ter que sentar. Pode até te orientar, né? Mas a escolha é sua, né? O pai orienta, o pai pode ajudar, o pai pode promover, facilitar, pagar. Mas quem vai ter que sentar e pegar uma caneta e se aplicar e se dedicar é você. Então é aonde aparecem as adversidades da vida, Edmilson. É aonde aparecem os ventos. É onde aparecem as ondas tamanha, querendo derrubar o barco, querendo que o jovem, que o adolescente volte para trás. Mas eu sempre me aplico nesse texto e falo para a minha vida. O Deus que prometeu é o mesmo Deus fiel e verdadeiro, que no momento certo ele se coloca de pé e coloca as coisas no seu devido lugar, né? Então o jovem, e você que está me assistindo, aleluia. Bem, seu sonho, isso aí. Receba essa palavra profética para a sua vida. Pode ser um momento de grande adversidade, momento de turbulência, mas não se esqueça, com Jesus no barco é a melhor opção. Aleluia. Perca tudo, mas não perca Jesus. Pode tirar tudo da sua vida, mas não tire Jesus. Vai ser Ele que vai fazer a diferença na tua vida, na tua casa, para você chegar do outro lado desse sonho, desse projeto, dessa iniciativa, cantando o hino da vitória. Sem Jesus, nós não temos nada. Sem Jesus, nós podemos afundar. Mas se nós temos Jesus no barco, glória a Jesus. Aleluia, senhor. Bem, se Jesus está no barco, nós temos a certeza absoluta que no momento certo, no momento que nós clamarmos, Ele está ao nosso lado e Ele se coloca de pé e coloca as coisas no seu devido lugar. Ele olhou para a tempestade e disse: aquieta-te vento, aquieta-te mar, aquieta-te tempestade. E a Bíblia diz: e tudo fez bonança. E chegaram do outro lado. Né? Então, querido jovem, querida moça, querido moço, Deus